Aí. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop, o primeiro workshop da Secomp, promovido pelo pessoal da SAP, pelo Pietro e pela Sofia. Em breve eles anunciam tudo certinho. Dando um rápido aviso antes de começar, a gente está com ainda inscrições abertas para os workshops. O Leonardo vai lançar agora no chat a inscrição do workshop da ABEMBev amanhã, que vai ser sobre marketing digital e uso de dados dos consumidores para otimizar. Isso. Além disso, a gente começou as inscrições para o Enterprise Day, que vai ser uma conversa com as empresas, a SAP também vai estar presente lá. São vagas bem limitadas para cada sessão, então sugiro que já se inscrevam agora. Além disso, a gente está com o Mega Comparcade agora fechou, vai ser agora de noite, caso queiram acompanhar. E eu estou esquecendo de uma. O Farm Feedback no final. Hoje a gente está com um dos ganhadores de ontem, o ganhador de ontem, na verdade, que foi o Pedro, ganhou o fone. Se você quiser também concorrer a um fone Bluetooth, é só preencher o formulário de feedback que a gente vai jogar no final. Queira também concorrer ao Switch, é só ir lá no Instagram, ver como são as regras e participar. E sexta-feira a gente vai ter um evento também com ex-Unicampers agora que estão em algumas Big Techs. Vai ser um formato de pergunta e resposta. A gente abriu um formulário para isso também, vai estar disponibilizado no chat. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, tiver com dúvida em qualquer aspecto, só colocar lá que a gente vai fazer isso. Vai ser às 2 horas. Enfim, sem mais delongas, vamos para o workshop. Bom, vocês já podem ver que o meu gato gosta muito de participar de todas as minhas reuniões, então, por favor, eu vou tentar tirar para que não distraia muito, mas não tem que fazer. Pessoal, queria então primeiro agradecer o convite da Secomp, né? Meu nome é Sofia, trabalho na SAP agora. Vou me apresentar rapidinho, aí eu passo para o Pietro e daí a gente começa. Eu trabalho na SAP há 4 anos, mais ou menos, trabalho no time de recrutamento e seleção, juntamente com o Pietro, a gente trabalha bem próximos. E o meu trabalho é basicamente encontrar os melhores talentos para a SAP. E o workshop hoje a gente vai ter em 2 partes. Eu vou fazer a primeira parte, que vai ser como se preparar para um processo seletivo, de forma bem ampla, tá? E pegando o case SAP, né, e como funcionam os processos aqui. Passar para o Pietro se apresentar antes da gente começar, então. Então, meu nome é Pietro, eu trabalho na SAP desde 2007. Eu tive uma trajetória, fiquei 1 ano e meio como analista de suporte. Depois disso, trabalhei 10 anos como desenvolvedor. Trabalhei em 3 linhas de negócios que a gente tem na SAP. Uma se chama Globalization Services, que a gente desenvolve localização de software para diferentes aplicações e diferentes países da região e do mundo. Depois trabalhei numa linha de negócio que se chama IBSO, no qual tive a chance de fazer projetos para clientes. Então, variei um pouquinho, tive a chance de viajar pela SAP, fazer o papel de arquiteto. E minha última atuação como engenheiro de software foi num time que se chama Vora, que é o que eu estou usando a camiseta hoje, no qual eu fiquei 1 ano e meio como desenvolvedor e acabei virando gerente de desenvolvimento nos últimos 2 anos. Desde que eu era engenheiro de software, acabei participando de bastante seleção técnica. Então, eu ajudei o meu gerente na época a fazer as primeiras seleções do time, e desde lá fiquei fazendo bastante entrevistas e selecionando talentos técnicos. Acho que a minha contagem hoje está em 126 entrevistas técnicas que cheguei a fazer de programação, de quadro branco. Então é isso. Legal. E aí o Pietro vai explorar um pouco mais a parte das entrevistas técnicas, e eu vou começar a compartilhar minha tela agora, para a gente passar primeiro por um geral sobre processo seletivo e como se preparar. Vou compartilhar aqui. Vou colocar em Presentation Mode. Eu não sei se eu vou conseguir ver o chat, mas... Você está tela cheia agora, pessoal? Sim, tá a tela cheia. Sim? Tá, obrigada. Eu não vou conseguir ver o chat, mas vou pedir que vocês se acusem saindo do mudo para, enfim, fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? Ou se o Pietro vê alguma coisa no chat, me avisa. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo seletivo de forma geral. Eu não sei quantos de vocês já participaram de algum processo seletivo, mas a gente tem alguns mitos com relação ao processo seletivo, que eu mesma acreditava antes de começar
a trabalhar com isso, né? Eu, na verdade, comecei a minha carreira profissional na SAP mesmo, eu não tinha nenhuma experiência prévia, eu comecei como estagiária, e aí eu fui efetivada, então, mesmo antes do meu início na SAP, eu não fazia a menor ideia, assim, né, de algumas coisas com relação ao processo seletivo. E muitas pessoas acham que passar em um processo seletivo, né, ser aprovado em um processo seletivo para, enfim, qualquer empresa, é sorte. E, na verdade, não, tem a ver com preparação, né? E é um pouco disso, assim, que eu quero falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre cada etapa do processo e coisas que vocês podem fazer para se preparar para agora, daqui a pouco, participar de um processo, seja conosco, seja numa outra empresa, ou no futuro, né? São dicas aí que vocês podem levar. Primeira coisa que eu vou fazer é um overview das etapas, assim, bem pontual, tá? Então, vou explicar um pouco as etapas, como funcionam na SAP, para vocês terem essa big picture, né? Muitas vezes, quando vocês se cadastram para uma vaga, é pelo site de carreiras da empresa. E algo que a gente tem tentado fazer há um tempo é melhorar essa explicação desses próximos passos, porque por vezes fica, me apliquei agora, alguém vai me contatar, ninguém vai me contatar, o que acontece depois disso? Então, esse aqui é o nosso cenário, mas eu acho que muito se aplica a outras empresas, então, um overview do processo. A primeira etapa é, sem dúvida, a avaliação do currículo. Varia para cada posição, tá? Então, eu quero pegar o exemplo do time que o Pietro trabalha. A gente fez uma mudança, né, uma alteração das etapas do processo, que antes, agora a gente faz um teste técnico antes da avaliação do currículo, mas, sendo a primeira ou a segunda impressão que vocês passam, o currículo, ele tem um impacto importante, assim. Eu não sei se vocês sabem quanto tempo leva, né, para uma recrutadora que nem eu, avaliar o currículo de um candidato, e é uma questão de segundos, assim, na verdade, assim, é muito rápido para a gente olhar e tomar uma decisão de quero ler mais sobre esse candidato e saber mais sobre esse candidato, porque o volume de candidaturas que a gente recebe é muito elevado, né? Então, um exemplo tem uma vaga que eu estava trabalhando esses tempos e a gente postou, ela ficou postada, eu acho que talvez 5 dias, 5, 6 dias, e já tinha 150 aplicações em 5 dias, né, de candidatos. Então, não tem como a gente ficar muito tempo, né, olhando o currículo, então ele precisa ser muito certeiro, né. Então, essa sempre vai ser a primeira ou a segunda etapa do processo. No caso da SAP, aí a gente, para posições de desenvolvimento, a gente tem o teste técnico, que hoje ele é feito como uma primeira etapa, antes mesmo de avaliar o currículo. O que acontece para o time do Pietro, por exemplo, é se vocês se candidatam para a vaga, o primeiro retorno que vocês vão ter já é um convite para realizar o teste. A gente hoje usa o HackerRank, né, mas tem outros tipos de ferramentas que podem ser utilizados. E a gente costuma dar um prazo, assim, um período para o candidato fazer. Se ele não faz nesse período, então a gente declina o candidato. Então, isso é algo importante de acompanhar o timeline do processo, né? E aí também sobre essa parte mais de teste técnico, o Pietro pode comentar um pouquinho depois na parte dele. Depois, então, via de regra, a gente tem um phone screening, que daí é com o time de recrutamento, então comigo ou uma das minhas colegas. Essa etapa, ela é uma entrevista, tá? A gente hoje faz ou ligando para o celular, ou a gente agenda via Teams, ou qualquer outra ferramenta aí que temos várias disponíveis. E vai ser uma avaliação mais inicial, assim, a gente não vai se aprofundar tanto em relação ao candidato, mas a gente vai verificar algumas informações que são fundamentais, assim, alguns requisitos da posição, né? Vamos dar um exemplo de uma posição de estágio, se esse candidato, ele tem tempo suficiente para estagiar, se ele tem a disponibilidade. Vai ser um momento que a gente vai avaliar o inglês, né? Então, no caso da SAP, assim como outras empresas que têm a exigência do inglês, a gente não se importa com um TOEFL da vida, um teste, né, uma certificação comprovando que vocês falam inglês. O importante é vocês conseguirem se comunicar nesse momento, né? Então, é mais uma validação, vamos dizer, de alguns pontos. E aí, se o candidato passa nessa etapa, então ele realmente vai para
acabei não mudando aqui, né, mas geralmente a gente fazia essas entrevistas presencialmente, agora é tudo virtualmente, né, por motivos óbvios. E aí essa entrevista, ela costuma ser com o gestor da posição, tá? Essa entrevista dela é mais longa, ela pode ser, dependendo da posição, 100% focada numa entrevista comportamental, que eu vou explicar o que é mais para frente, ou ela pode ser um mix de entrevista técnica e entrevista comportamental, que é o mais comum. Então, ela costuma durar entre 1 hora e 1 hora e meia, dependendo de cada caso. Para alguns processos também, dependendo do perfil, se, por exemplo, a gente não tem uma etapa técnica né, não é uma posição para desenvolvedora ou desenvolvedora, né, uma posição de suporte, por exemplo, em que é mais importante a parte, quer dizer, não é que é mais importante, mas a gente não está olhando tanto para o background técnico da pessoa e mais para questão de behavior, a gente pode, então, dividir em 2 etapas de entrevista, e a gente costuma ter também pessoas do time participando nesses momentos, até porque, né, vocês vão estar trabalhando com essas pessoas. Então, depois da etapa de entrevista, que costuma acontecer o processo de oferta, que é quando a gente liga com a boa notícia, né? Mas nenhum processo seletivo vai durar tão pouco tempo quanto essa minha breve apresentação desses primeiros slides, né? Então, eu quero passar passo a passo, assim, agora falar um pouquinho mais do que vocês podem fazer para se preparar para todas essas etapas que eu fiz, que eu expliquei, tá? Um processo seletivo, ele pode durar, só para fins de curiosidade, mas ele pode durar de algumas semanas para alguns meses, assim, dependendo, né? O que a gente tenta é que o processo não dure mais que 30 dias, mas com os agendamentos e tudo mais, isso pode variar, tá? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, então, sobre o que eu faço, como eu faço para chegar ali na etapa de oferta, né, da empresa de interesse de vocês. Tem 3 etapas, vamos dizer, básicas, né, uma com relação à pesquisa prévia, né, o que vocês fazem antes mesmo de se candidatar para qualquer vaga, a etapa do currículo, que eu mencionei que é uma etapa importante, né, enfim, aí pode colocar aí também a preparação para um teste técnico, né, que eu mencionei que é algo que a gente tem, e depois a preparação para a entrevista, e aí eu vou mencionar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Bom, pesquisar antes de se candidatar, acho que é bem importante, assim, na minha experiência, é comum ver candidatos que, na falta de uma palavra melhor, de uma expressão melhor, eles atiram para todo lado, né, então, meu sonho é trabalhar nesse AP, vou pegar 50 vagas aqui e me candidatar para todas. Não é o melhor caminho, não é a melhor forma de conduzir, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas daí eles vão ter o meu contato e tal, e vão ver. Mas como eu disse, a gente lida com um volume altíssimo de candidaturas, muitos candidatos, como a maioria, como boa parte das empresas, e a gente costuma ter mais de uma pessoa trabalhando em cada posição. Então, por exemplo, aqui, no caso da SAP, do laboratório aqui no Rio Grande do Sul, são 4 recrutadoras que atuam, 5 se for contar com as posições de estágio. Então, tu pode aplicar para 50 vagas e cada uma ser com um recrutador diferente, praticamente. Então, a gente avalia o candidato para aquela vaga, né? Tanto que é por isso que o indicado aqui entra no site de carreiras e, eu quero ser desenvolvedor no time do Data Management, no time do Pietro, eu vou me candidatar para essa vaga e serei avaliado para essa vaga, né? Então, por isso é muito importante fazer uma boa pesquisa antes de tomar essas decisões com relação à candidatura. E aqui algumas sugestões de fontes que vocês podem utilizar. Então, estou pensando, estou interessado num estágio agora, né? Não sei exatamente em qual empresa, ou eu sei muito pouco, eu sei porque a SMP falou lá na Secomp, mas antes de escolher qual vaga, né, se tu vai se candidatar mesmo, é legal fazer uma pesquisa. Tem uma plataforma que se chama Glassdoor, se vocês não sei se vocês conhecem, e é uma plataforma na qual os próprios funcionários, ex-funcionários ou pessoas que fizeram processo seletivo podem deixar suas reviews sobre a empresa. Então, eu posso entrar lá e falar como é trabalhar na SAP na perspectiva de funcionária. Um de vocês pode ir lá e fazer um processo seletivo e daqui a pouco não dá certo, e pode entrar lá e avaliar como foi o teu processo seletivo na SAP. Então, vocês podem entrar lá e encontrar todas essas informações, até sobre
se a entrevista é fácil, difícil, média, que tipos de perguntas são feitas, né? Mas principalmente aqui é o que eu estou falando com relação à empresa em si, né? Tu quer saber com certeza se a empresa, né, bate com os teus valores, com o que tu está procurando para tua carreira, se, eu quero ter né, me desenvolver em X aspectos, essa empresa ela vai me oferecer isso. Então, o Glassdoor é uma plataforma e é a mais confiável que tem, porque são os próprios funcionários falando para vocês, né? Então, essa é uma ótima fonte para vocês pesquisarem. O LinkedIn, né, então, se vocês não têm LinkedIn, eu acho que se tem um objetivo que eu posso ter com essa sessão hoje, é que se vocês não têm, ou têm e não está atualizado, que vocês façam um LinkedIn. Mas aqui eu me refiro à página do LinkedIn da empresa, né? No caso da SAP, por exemplo, a gente tem a página da SAP no LinkedIn com notícias, com as atualizações. Eu, por exemplo, toda vez que eu faço alguma postagem e eu estou falando da SAP, eu posso marcar a SAP, então vocês podem ver postagens de funcionários lá. Vocês podem pesquisar, vou me aplicar então para o SAP Data Management, então vou buscar SAP Data Management e encontrar o perfil do Pietro lá e ver qual que é o background do Pietro, né, o que ele fez, né, que experiências ele tem, então ele fez curso nisso, então talvez se eu fizer curso nisso eu vou estar me preparando melhor para uma oportunidade nessa equipe. Obviamente o site da empresa. Então, só o site geral da empresa aqui, como a SAP, muitas empresas geralmente têm um site da empresa que é mais voltado para clientes, né, que aí vai ter a parte de produtos, enfim, né, como o caso da SAP tem um portfólio muito amplo de produtos, mas vai ter sempre uma página de carreiras também, então, no caso da SAP, é SAP Careers. Então, lá vocês podem entrar e ver sobre os programas de estágio, vocês podem ver sobre os programas de trainee, vocês podem realmente fazer uma pesquisa legal. Assim como muitas outras empresas têm isso também. E as redes sociais que cada vez estão crescendo mais na nossa vida, então, assim, se vocês têm uma empresa que vocês consideram, né, iniciar carreira, ou, enfim, eventualmente, procurem as redes sociais, não só as gerais, assim como no site, tem um site que é mais para produtos, e tem um mais voltado para carreiras. O da SAP é Live SAP, então, Vida na SAP, tem Instagram, tem Twitter, tem, enfim, todas as páginas, e lá vocês conseguem ver como que é a realidade de trabalhar na empresa. Então, esses são alguns canais que vocês podem utilizar. E a segunda dica, com relação à pesquisa que vocês fazem antes mesmo de se candidatar para uma posição, é acionar o networking de vocês. Então, estou considerando uma posição na SAP. Quem que eu conheço que já trabalhou ou trabalha na SAP? Né? E aí vem, de novo, o poder do LinkedIn, né? Que facilita muito essas relações, né? E para saber um pouco mais, tipo, e até às vezes, o que tu acha que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido numa entrevista e tal? Então, assim, acionem o networking de vocês. As empresas têm, geralmente, empresas do tamanho da nossa, tem um programa de indicação, né? Então, no caso da SAP, por exemplo, se um candidato é indicado por um funcionário e essa pessoa é contratada e está de acordo com a política interna, ela recebe até uma graninha ali com relação a essa indicação. E, claro que a gente tem uma atenção as pessoas que são indicadas, vem flagrado no sistema, as pessoas falam sobre, então, facilita o processo, né? Vocês têm que pensar aquele número que eu falei antes, 5 dias, 150 candidatos, então, né, é importante olhar para esse tipo de coisa. Depois que vocês fizeram, vamos dizer, a tarefa de casa, o homework de vocês, aí a gente pensa no currículo, né? E alguém mencionou ali antes da gente começar o workshop, que não mexe no seu currículo há muito tempo. E aqui eu já quero trazer uma grande diferença de currículo e LinkedIn, tá? Vocês precisam ter os dois, tá? O currículo, ele é mais sucinto e ele é customizado e personalizado para a vaga específica na qual vocês vão se candidatar, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou buscando... Vamos dizer que eu vou me candidatar para uma posição de recrutadora que trabalha com posições técnicas, né? Então, faz muito mais sentido eu destacar as minhas experiências trabalhando com posições técnicas. Se é uma posição de recrutadora trabalhando com posições de vendas, faz mais sentido destacar as minhas experiências trabalhando com equipes de vendas. Então, o currículo ele é personalizável para cada vaga.
e ele é mais sucinto. O LinkedIn, as pessoas dizem que é um currículo ali que tá... Não é uma proposta diferente. O LinkedIn é muito mais uma ferramenta de networking mesmo. E o perfil de vocês lá, ele é mais amplo e mais completo, e ele deve ser atualizado em real time. E ele daí não vai ser customizável para cada posição, porque, enfim, tu não vai estar necessariamente utilizando ele para se candidatar. Então, vocês precisam ter os dois, tá? Um não substitui o outro. Como eu falei antes sobre o currículo e sobre como a gente tem pouco tempo para avaliar o currículo, é muito importante que vocês sejam bem objetivos, né? Estando na faculdade, como é o caso de vocês, nada justifica ter um currículo com mais de uma página, tá? Justifica tu ter um currículo com 2 páginas se tu tem 10 anos de experiência, tá? Se não é uma página, porque, assim, se eu falar para vocês, eu já recebi uma candidatura de uma pessoa que ela colocou praticamente uma apresentação de slide com 30 slides. Não dá tempo de a gente olhar tudo, né? Então, sejam objetivos, claros e objetivos. E pensem, quem que vai estar olhando esse meu currículo, né? Então, com certeza, alguém do time de recrutamento e, né, se possível, se avançar no processo, o gestor da posição. Não necessariamente essa pessoa vai... não necessariamente essa pessoa da tua área. Por exemplo, eu sou psicóloga, sou de RH, eu tento, né, o Pedro sabe que eu tento aprender algumas coisas mais técnicas, eu me esforço, mas no final das contas, eu vou estar procurando as keywords, né, as palavras-chave, que são os requisitos da posição. Eu não vou entender um contexto maior. Então, pensem em quem está lendo aquele currículo. Um outro exemplo, daqui a pouco tem um projeto específico que vocês fizeram na universidade, que é super bacana, mas ele tem um nome que é o nome do projeto, só quem é da universidade conhece. Cuidado como vocês vão colocar essa informação, porque quem vai estar lendo o currículo não vai conhecer esse projeto necessariamente. Então, é muito importante ter esse cuidado em serem, né, objetivos e claros. Segundo ponto, informações pessoais, o mais breve possível. Tá? Então, assim, o que a gente precisa somente? Do nome, do e-mail e do telefone, tá? Endereço não é necessário, CEP não é necessário, CPF não é necessário. Assim, vocês precisam usar o espaço de vocês, que no caso eu já falei que é uma folha, com o máximo de informações relevantes com relação à posição, né? O endereço de vocês não é relevante com relação à posição. Foto não é relevante com relação à posição. Vocês precisam deixar somente aquilo que é necessário, que são as informações de contato. Então, né, o nome, obviamente, e-mail e telefone, tá? Foto, assim, a foto é algo importante mencionar aqui. No LinkedIn, muito importante, tá? No LinkedIn, inclusive, se vocês não têm foto no LinkedIn de vocês, o algoritmo do LinkedIn, ele vai visualizar menos, né, permitir que o currículo de vocês seja, o LinkedIn de vocês seja menos visualizado, tá? Então, no LinkedIn é importante ter o perfil do LinkedIn o mais completo possível, para que o perfil de vocês seja o mais visualizado e mais favorecido pelo algoritmo do LinkedIn, tá? No currículo, foto não traz nenhum benefício. Pode só atrapalhar, talvez, dependendo, se é uma foto que não mostra profissionalismo, por exemplo. Então, não usem foto, não faz sentido. Com relação à parte de educação, né, do educational background, que é colocado no currículo, não precisa voltar muito atrás, tá? Vocês que estão na faculdade, vocês podem começar colocando a faculdade, não precisa colocar ensino médio, mas se vocês fizeram algum curso técnico que é relevante à posição, técnico em eletrônica, alguma coisa assim, aí sim vocês colocam, mas ensino médio, que foi em escola XYZ, ensino fundamental, não é importante, tá? Então, não ocupem esse espaço com algo que não vai fazer diferença, que não vai ser importante. Experience background aqui, claro que entra se você tiver alguma experiência de estágio, uma experiência de emprego, mas aqui entra também as bolsas de pesquisa, né, que vocês podem ter feito, projetos extracurriculares. Então, e aqui outra dica legal, lembrem do que eu falei, são poucos segundos que o recrutador tem o currículo na mão. Vocês têm que fazer o máximo para que as informações mais relevantes e que mais favorecem vocês estejam ao topo. Então, vamos dizer assim,
a vaga é uma vaga de estágio em desenvolvimento, e eu tive uma experiência como desenvolvedor num projeto de pesquisa ou numa outra empresa. Bom, então, quem sabe tu bota o Experience Background logo abaixo das informações pessoais, né? Em vez do Educational Background. Ou o contrário, daqui a pouco eu não tenho nenhuma experiência profissional que seja... não quero dizer que não seja relevante, mas que tenha a ver, né, enfim, com essa posição que eu estou me candidatando, mas o curso da faculdade que eu estou fazendo tem tudo a ver. Então, daí tu coloca o Educational Background mais em cima. E aí tu vai reorganizar conforme fizer mais sentido. Ah, Sofia, mas eu não tenho experiência nenhuma, o que eu coloco? Bom, vamos dizer, então, que tu fez algum treinamento, ou, né, tem vários treinamentos abertos, cursos e diferentes, enfim, ferramentas disponíveis. Aí tu pode colocar essa parte mais acima, né, que daí vem o próximo ponto aqui, dos cursos e treinamentos que fazem sentido, tá? Então, isso é muito importante, que fazem sentido. Eu nunca esqueço quando eu recebi um currículo que era uma vaga para trabalhar com suporte técnico, e o currículo era assim... o curso que a pessoa fazia era Direito, aí ela tinha um curso extracurricular em Fotografia e em Programação Neurolinguística e uma experiência, sei lá, que eu não lembro o que era. Então, assim, são experiências super bacanas, mas elas não tinham nenhum alinhamento, nenhum, com a vaga, né, com os requisitos da vaga. Então, o mesmo vale aqui, né, vocês podem ter feito experiências super bacanas, né, e ter tido cursos de treinamento super bacanas, mas selecionem a informação que faz sentido para aquela vaga. E eu acho que goes without saying, né, acho que é meio óbvio, mas verifiquem typos, eu sei que é uma coisa, né, meio básica, mas às vezes a gente faz a correria. Sempre sugiro que peçam para alguém outro dar uma olhada antes. Terminei meu currículo, às vezes a gente fica olhando tanto que a nossa visão está um pouco viciada, a gente não percebe mais se tem algum erro, né? Então peçam para alguém dar uma olhada e verifiquem, porque por mais que possa parecer, é um errinho, passa uma impressão de talvez não ter dado tanta importância para aquela posição, para aquele processo, né? Então, sempre pensem no que a pessoa que está do outro lado vai ver e vai pensar. E adiciona as redes sociais de vocês. Então, né, aqui no caso o LinkedIn especificamente, né, é o principal. Então, é sempre bacana porque às vezes, vamos dizer então que o teu trabalho de construir o currículo não foi dos melhores, mas a gente vai querer, então, buscar mais informações. Para mim, acontece muito isso, receber um currículo, mas falta informação aqui, eu não tenho certeza. E aí, se eu tenho acesso ao LinkedIn do candidato facilmente, eu posso buscá-lo e tirar as dúvidas que eu tenho. Então, adicionem o link para o LinkedIn de vocês também, tá? Depois que tudo deu certo, que vocês tiveram o currículo de vocês selecionado e tudo mais, aí a gente passa para a entrevista. Então, algumas dicas para serem bem-sucedidos com a entrevista. Outra coisa que, ao meu ver, goes without saying, é bastante óbvio, né? É revisar a descrição da vaga, tá? Eu sei que, às vezes, a descrição da vaga ela pode ser bastante, bem complexa, ou com bastante informação, mas se tu tá chegando num ponto de poder conhecer o gestor da vaga, né, poder sentar, o Pietro pode falar para vocês, a agenda dele é bem ocupada, então, assim, ele tem um momento para conversar com esse candidato, então, é legal ver algum tipo de preparação, né, então, assim, não só, não, mas eu quero trabalhar na empresa, não, assim, exatamente o que é essa posição, né, então, antes de entrar para a entrevista, revisem novamente, façam essa leitura novamente. Antecipem perguntas, né? E aqui vai com relação à entrevista comportamental. O que é entrevista comportamental, tá? É uma metodologia que na SAP nós usamos e a maioria das empresas usam, né? Porque hoje é a metodologia mais comprovada, que, enfim, que realmente é muito eficaz e que realmente tem um retorno muito alto com relação a contratações que dão certo. Porque a competência, ela é um pouco maior, assim, do que comportamento, né? A competência, ela diz respeito ao que esse candidato tem potencial para entregar e fazer, né? E a competência, ela tem na entrevista por competências, a gente tem
uma base que é comportamento passado vai predizer comportamento futuro, tá? Então, a forma como eu, Sofia, lido com resolução de problemas complexos, né, no meu trabalho, na faculdade, nas relações pessoais, etc., provavelmente a forma como eu lidei com outras situações complexas ontem, semana passada, é a forma como eu vou lidar amanhã, né, se eu estiver aí nessa nova empresa trabalhando, né? Então, é isso que os entrevistadores estão querendo avaliar com vocês no momento da entrevista comportamental. O Pietro vai falar da parte técnica, aqui eu estou falando mais da parte de entrevista por competências, né? E aí aqui vale também da pesquisa que vocês fizeram sobre a empresa. Então, se vocês pesquisarem sobre a SAP, vocês vão descobrir que na SAP nós temos o que nós chamamos de How We Run Behaviors. São os valores-chave assim, da SAP, tá? Então, eles são, até para vocês saberem, stay curious, né? Então, seja curioso, mantenha a curiosidade. Embrace the differences, abrace as diferenças. Keep the promise, mantenha a promessa. Tell it like it is, né? Então, que diz respeito muito à transparência, né? E, enfim, honestidade. O que mais? Keep the promise. Eu esqueci de algum, eu acho. Embrace the difference, stay curious, tell it like it is, keep the promise. Tu lembra, Pedro, qual que é o último que eu esqueci? Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Estamos escutando. Sim? Tá. Eu tô tentando lembrar. Keep the promise, tell it like it is. Build bridges not silos, lembrei. Build bridges not silos, que diz respeito a teamwork, tá? Então, trabalho em equipe, tá? Então, se vocês fazem uma pesquisinha, assim, com relação a SAP, e aí, claro, para qualquer empresa que vocês forem fazer a entrevista, então, tu já vai saber que o que a gente quer saber é como trabalha em equipe, como se abraça as diferenças e diversidade, se vai ter um comportamento de keep the promise. Então, tudo isso vocês podem antecipar que perguntas nesse sentido vão vir e pensar no modelo de entrevista por competências, tá? Então, o que entrevista por competências? É que comportamento passado vai predizer comportamento futuro. O que são experiências que eu tive com relação ao trabalho em equipe que eu posso trazer no momento em que me fizerem essa pergunta? Então, tu recapitula, pensa e tem, né, um pouco essas situações já pensadas, né? Nas perguntas por competências, né, perguntas comportamentais, a gente vai estar buscando 3 partes principais. A ação, aliás, a situação ou a tarefa, né? Então, foi num trabalho em grupo na faculdade, foi num estágio, enfim, era um projeto de disciplina XYZ, então a situação específica que foi, ou o projeto, ou a tarefa. A atitude que vocês tiveram, então, qual que foi a minha atitude com relação ao trabalho em equipe nessa situação específica, e o resultado. A gente conseguiu entregar o trabalho em tempo, ou teve um conflito, etc. Tá? Então, esses são os 3 principais aspectos de cada pergunta que a gente vai estar buscando. Então, vocês podem se preparar para uma entrevista pensando nisso, exatamente nisso. Então, fazendo uma retrospectiva também dos achievements de vocês, né, dos projetos que vocês mais se orgulham, né, e pensar como que vocês responderiam pensando nesse modelo de entrevista por competências. Bom, eu acho que, de novo, o goes without saying, ser pontual, isso é muito importante, né, pessoal? Claro que imprevistos acontecem, mas agora as entrevistas elas são todas virtuais, né, então fica até mais difícil falar que teve algum problema no trânsito, que pegou um engarrafamento, enfim, algo nesse sentido. Então, é bem importante chegar no horário ou informar, né, ligar, sempre vai ter o contato de alguém da empresa, do RH, para informar caso algo aconteça. Dress code, aqui até... Tem até uma história bem engraçada, assim, que aconteceu uma vez num processo seletivo, que eu lembro que o candidato, ele me perguntou como que era o dress code na SAP, antes da entrevista presencial dele, e aí eu falei que era super tranquilo, que é informal e tudo, só que daí ele apareceu para entrevista de regata, bermuda e chinelo. E não foi, claro, um motivo para desqualificar ele de forma alguma, mas
é importante pensar que tipo de mensagem a gente está passando, né? Eu sempre digo que na SAP ninguém trabalha de terno e gravata, todo mundo trabalha de forma bem tranquila. Mas é importante que, então, a pessoa se vista para uma entrevista e vá conforme ela iria trabalhar todos os dias naquela empresa. Então, não use chinelo de dedo numa entrevista. Essa é a minha dica. E, por último, para a entrevista em específico, vocês vão ver que muitas vezes nas vagas a gente tem alguma referência sobre a equipe, né, que a vaga é, ou o produto, né? No caso, por exemplo, das vagas do time do Pietro, a gente sempre coloca, inclusive, um vídeo, alguma informação sobre o que é o SAP Data Management, ou SAP Data Intelligence. Então, é o nome do produto que essa equipe trabalha, né? Então, com a qual essa equipe trabalha. Então, é legal porque até mostra também, de novo, falando dos SAP Behaviors, o Stay Curious, né? A curiosidade que vocês tiveram para buscar mais informações, né? Mostra o interesse, mostra a motivação. Então, é legal fazer também uma pesquisa mais detalhada. A vaga que eu vou é uma vaga para trabalhar com HCM, tá? Quais são, o que é HCM na SAP? Quais são os produtos? O que se envolve, né? É para trabalhar no, sei lá, né? Eu já dei o exemplo do Data Management, no IBSO, que é um outro time aí de desenvolvimento que o Pietro mencionou antes, que ele também já trabalhou. Então, fazer uma pesquisa, né? E aí tem tantos recursos hoje online para isso. Bom, aí agora, eu geralmente faço essa apresentação sem ter um hiring manager, né, um gerente contratante comigo. Hoje a gente tem o Pietro e ele vai poder falar se eu estou certa mesmo com as minhas assumptions aqui. Mas o que esse gerente está procurando? Porque no final das contas, quem seleciona e decide, né, quem que é o candidato que vai ser contratado, é o gerente do time. Então, sem dúvida nenhuma, eles estão procurando algum conhecimento ou experiência específica que vai agregar valor e que vai ser importante para aquela equipe, né? Isso vai estar explícito na descrição da vaga. Ele também vai estar procurando uma atitude relacionada a teamwork, que é algo que eu já mencionei antes, né? Então, é sempre importante conseguir expressar isso. A gente sabe que não é possível gerar inovação e gerar bons resultados, pelo menos numa empresa como a SAP, trabalhando sozinho. Então, trabalhar em equipe é muito importante. Eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, o interesse e o potencial de aprendizado, né? Vocês sabem muito bem, vocês escolheram um curso em computação, né? E não se restringe ao mundo de tecnologia hoje, mas as coisas estão mudando muito rápido, as necessidades mudam muito rápido, e isso é o mesmo dentro das empresas. Então, a gente precisa estar aprendendo, enfim, no caso, né, de posições na área de computação, no time de desenvolvimento, novas tecnologias novas, mas também novas abordagens, novas formas de trabalhar, né? Então, esse interesse, esse potencial de aprendizado, de adaptabilidade, é sem dúvida algo que os gerentes procuram. Ownership, né? Isso aqui é muito importante na SAP, tá no DNA da SAP, então, eu não sei uma tradução boa para ownership, mas é esse sentimento de ser owner daquela atividade, daquela tarefa que tu está fazendo, né? Então, realmente, pegar isso para si. Esse aqui é um ponto que eu acabei não tirando da apresentação, de past performance, que isso é de uma outra apresentação minha, mas querendo ou não, inclusive isso aconteceu no meu processo seletivo, quando eu fui contratada como estagiária, pediram, a minha gerente, hoje ela pediu por referências, né? Então, ela pediu pelo contato de pessoas que trabalharam comigo antes, para perguntar como que era trabalhar comigo antes de tomar a decisão. Então, querendo ou não, isso é algo sempre importante. Bom, aí vamos dizer, vocês fizeram todos esses passos que eu apresentei, e aí agora vamos lá, vamos fazer o processo seletivo. E por algum motivo não deu certo, não passei, agora, o que eu faço depois disso? Como vocês podem lidar com uma rejection, né? Só vou passar aqui todos. Primeiro ponto, sem dúvida, é pedir feedback. A gente, quando dá, no caso da SAP, quando dá retorno negativo, a gente não consegue dar um feedback detalhado caso a caso, mas se os candidatos nos procuram, as pessoas nos procuram, a gente sempre passa alguma informação e um feedback mais construtivo para que a pessoa possa trabalhar em cima disso. Então, não tenham medo de contatar a pessoa e perguntar.
Eu coloquei aqui de novo, buscar a network de vocês, então, né, daqui a pouco alguém que teve sucesso no processo seletivo e pode compartilhar um pouco da experiência. Eu acho que processo seletivo também é uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, tá? Então, eu acho que é sempre válido buscar outras pessoas que tiveram sucesso no processo, enfim, e conversar sobre isso. Eu sugiro seguir as redes sociais da empresa, né? Uma coisa que nós fazemos na SAP muito, eu tenho certeza que outras empresas fazem, é promover eventos e oportunidades que são de networking com funcionários e com hiring managers, gerentes, né, como eu falei antes, e que também são oportunidades de desenvolvimento, né, e se vocês estão acompanhando essas redes sociais, vocês podem ficar sabendo e participar dessas iniciativas, que sem dúvida vão ajudar no processo seletivo futuro. Desenhe um plano de desenvolvimento, né? Então, se vocês solicitaram feedback e receberam essas informações, faltou X, Y, Z skill, ou daqui a pouco tinha todas as competências técnicas, mas não apresentou um daqueles pontos ligados a ownership, ou a trabalho em equipe, né? Ou inglês, ou enfim, qualquer que seja, o feedback, peguem e transformem isso num plano de desenvolvimento para que vocês possam desenvolver essas habilidades posteriormente. E último, não desistam, né, porque, enfim, tem muito de preparação, mas também tem a oportunidade e o momento, né, muitas vezes são muitos candidatos, acho que um dos feedbacks que eu mais dou é de que o candidato foi super bem no processo, mas naquele momento outro candidato se destacou mais, e não quer dizer que na próxima vaga, né, tu não vai ser o candidato que vai se destacar mais, tá? Chegando agora ao final da minha apresentação para passar para o Pietro, aqui nesse QR Code vocês podem encontrar a nossa comunidade de talentos, tá, da SAP, vocês podem usar esse QR Code e se inscrever, e, enfim, vocês vão ter um Job Alert, então receber as vagas no e-mail de vocês, conforme a área de interesse de vocês, gostaria de trabalhar com X, Y, Z áreas, e aí as vagas vão ser informadas para vocês quando elas abrirem, tá? Eu posso mandar isso depois também. E daí, aqui também, já um convite para vocês expandirem a network de vocês, já que falei tantas vezes essa palavra. Esse QR Code vai para o meu LinkedIn, vocês podem se conectar comigo lá. Também sou conectada com o Pietro, então vocês também vão encontrá-lo lá. E, enfim, ficamos aí em contato, tá bem? Vou parar de compartilhar para ver se eu consigo ver o chat. Agora. Só teve a interação quando você perguntou se estavam te ouvindo. Ai, gente, vamos lá. Perguntas, comentários. Alguma questão sobre a minha parte? Não? Pietro, algum ponto a acrescentar sobre o que eu apresentei? Não, tá tudo perfeito. Alguém Quando ia eu falar falei alguma que os coisa? hiring managers procuram... desculpa. Podem falar. Eu tenho uma pergunta. Eu sou uma pessoa que estou tentando mudar de área. E aí eu tenho esse problema de que tudo que eu gostaria de fazer, eu não tenho histórico nenhum nele. Tem algum jeito que eu consigo mostrar as minhas outras experiências que pareça melhor? Então, uma sugestão nesse sentido? Olha, com relação ao currículo, tu diz, né? Assim, o maior truque que tu pode ter é esse de como tu posiciona a informação, né? Então, se tu não tem experiências, mas o curso que tu faz, por exemplo, ou tu fez algum treinamento, ou tu fez, enfim, utilizou o HackerRank ou outras plataformas para treinar e teve score positivo, sei lá, algo nesse sentido, tu pode ir colocando isso para cima no currículo no primeiro campo de visão, né? Então, tem as informações pessoais, e aí depois tu poderia colocar, sei lá, treinamentos e accomplishments, sabe? Alguma barra nesse sentido, e especificar essa parte, né? E ocupar mais o teu currículo disso, se tu não tem experiências nessa área. E aí, acho que uma sugestão também, quando as pessoas mudam de área, às vezes,
elas querem colocar as experiências que elas tiveram, que são em áreas, às vezes, totalmente diferentes, para mostrar que fizeram alguma coisa antes. Só que, às vezes, isso ocupa um espaço, e aí, né, no currículo, tu não consegue mostrar todas as experiências que tu pode ter, enfim, relacionadas, e que fazem mais sentido para a posição. Então, acho que eu teria esse cuidado, para daqui a pouco não colocar, enfim, as experiências da outra área, ou enfim, que vão ocupar muito espaço, porque daí às vezes passa essa impressão de, não, mas essa pessoa não é dessa área, né? Então, tu quer demonstrar que tu tá fazendo uma transição. Lucas, se tu quiser abrir um pouquinho o que tu tá fazendo hoje, o que tu quer tentar, eu me arrisco a te dar uma dica, se é que eu tiver ideia. Tá. Então, meu histórico, eu trabalhei um pouquinho com localização entre 2010 e 2012, quando eu morei na China, que eu sou formado em Educação Física pela Unicamp. Uhum. Aí eu voltei para o Brasil e prestei concurso e trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2014. E agora eu queria trabalhar na área de segurança da informação. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. O que tu está estudando da área de segurança de informação hoje? Eu estou fazendo um curso de Pentesting da Learn Security. Eu fiz na semana passada, uma especialização no Coursera da IBM, de analista de segurança. E, na verdade, o curso da Learn Security é bem difícil, eu estou há alguns meses já com ele. E prestei a Unicamp e entrei, né? Eu entrei esse ano na Unicamp. Então agora tu acabou de saber as tuas primeiras 3 linhas do currículo que a Sofia acabou de te dizer. Deixa eu te contar uma coisa que não tá no treinamento da Sofia. Eu geralmente não leio o CV inteiro, nunca. Tem uma coisa que eu leio. Tem gente que escreve uma linha ali em cima que é o que ela tá querendo fazer. Se tu conta isso aí, tu conta esse parágrafo que tu acabou de descrever, ali em cima, embaixo do teu nome, essa parte eu vou ler. E aí tu explica depois, eu tô fazendo esse curso. Ah, como é que se diz? É coerente o que tu tá dizendo. É coerente a tua história. Então é verídica. Não é uma coisa que tu pegou e ajustou pra hora. Uhum. Então acho que essa seria a dica que eu te daria. Eu tava selecionando até semana passada especialista em segurança. Então... Ok. Eu acho que a gente recebeu uma pergunta no chat. Na parte de prever perguntas, tem algum clichê? Não, assim, o que eu acho? O ideal é verificar os valores da empresa. E vocês conseguem, com uma pesquisa, descobrir isso. Então, assim, o que seria um clichê para a gente são os how we run behaviors. Assim, não tem como fugir disso. Não tem como a gente selecionar alguém e contratar alguém sem saber se consegue trabalhar bem em equipe, se trabalha bem com diversidade, se vai keep the promise com o cliente, com os pares, se vai ser transparente, né? Então, com relação à tela da Cris. Então, esse é o nosso clichê, mas vai mudar para cada empresa, né? Então, é mais isso, assim, que eu poderia dizer. Não sei, Pietro, tu tem algum clichê que tu sempre pergunta? Eu sempre peço para a pessoa se apresentar como ela quer ser apresentada. Essa é a única pergunta que eu sempre repito. Então, eu quero que a pessoa realmente pense, tá? E quando eu faço essa pergunta, o que eu quero ouvir é uma linha ao estilo do Lucas. Que ele pegue e conte por que ele está aplicando para a vaga, o que ele quer atingir no futuro. Eu estou aqui por isso. E meu nome é isso, eu fiz isso aqui para chegar aqui e eu quero atingir isso. Isso que eu busco. Até porque entrevista por competência, gente, quando ela é bem feita, tu nem percebe que tu está sendo entrevistado. Tu acha que tu tá batendo um papo e tomando um café com o entrevistador. Porque a gente sabe as competências que a gente quer avaliar, mas a gente pode avaliar essas competências com N de perguntas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu me baseio muito na experiência que o candidato tem. Então, eu leio o currículo antes e eu vejo com o que ele trabalhou antes, e talvez eu faça uma pergunta inicial mais aberta, como o Pietro, para começar a coletar informações, e aí daqui a pouco ele falar, eu fiz um projeto com fulano de tal, e eu quero voltar nesse projeto, eu quero que tu me conte um pouco mais como que foi esse projeto. Aí conta como foi o projeto. Então me fala de alguma situação assim que, enfim, que vocês estavam tentando tomar uma decisão em equipe sobre como seguir com o projeto e como foi. Aí eu vou indo, sabe? Então, às vezes a pessoa nem nota que é uma entrevista, ela acha que a gente tá batendo um papo mesmo.
Mais alguma pergunta, gente? Ou a gente passa para o Pietro? Eu tenho uma pergunta sobre a parte do currículo, pode falar? Uhum. É mais sobre quais experiências e informações é legal a gente colocar, mais essa parte técnica, porque eu vou dar o exemplo do meu caso, eu estou trabalhando nesse último ano com desenvolvimento de software mais freelance, então já peguei alguns projetos e eu queria saber, isso é legal de informar, porque eu acho que eu tenho experiência com empresas, só que eu ganhei bastante conhecimento nessa parte, só que eu não sei muito bem como colocar isso, se vale a pena colocar isso, acho que tanto no LinkedIn quanto no currículo. É preferível, assim, todas as informações que elas agregam valor para a posição, se tu vai te candidatar para uma posição de developer, sim, é relevante colocar no currículo. E daí, daqui a pouco, porque assim, o que é sempre importante colocar no currículo? O cargo, né, que daí no teu caso seria freelancer, né, a empresa, que no caso tu não nomearia, o tempo em que tu tá fazendo isso, de tal período até tal período, e descrever, assim, 2, 3 linhas, um pouco do que tu faz. E aí, daqui a pouco, tu poderia ressaltar um pouquinho e nessas 2, 3 linhas é onde tu coloca os achievements. E aí, ali, tu pode falar um pouquinho dos projetos, que frameworks tu usou, que tecnologias tu usou e tal. Então, eu colocaria dessa forma, no LinkedIn e no currículo, se for uma vaga de desenvolvedor que tu tá te candidatando. Se tu vai se candidatar para uma outra vaga trabalhando com alguma coisa que não bate, né, exatamente com essa experiência prévia, daí tu não coloca, tu só coloca se faz sentido para a posição, né? E tu sabe se faz sentido ou não para a posição lendo a descrição da vaga. Entendi. Show. Pedro, descreve o projeto que tu fez. Não descreve a empresa, mas descreve o projeto, descreve o que tu aprendeu lá. Isso é legal. Uhum. Então, eu acabei aprendendo, mexi com tais tecnologias, trabalhei com tal domínio, por exemplo, trabalhei com pagamentos, integração de sistemas, sei lá, desenvolvi o diagrama de R inteiro. Descreve o que tu chegou a fazer, assim, como parte do projeto. Isso é legal. Legal, muito obrigado, gente. O Christian botou também uma pergunta no chat sobre o LinkedIn, LinkedIn em inglês, se é inglês ou português. O LinkedIn, tu tem a funcionalidade de ter ambas, tá? Então, tu pode ter a página em inglês ou português, e aí a pessoa que estiver visualizando, ela opta por qual que ela quer visualizar. Então, tu pode fazer, minha sugestão é, se tu tem o tempo, faz os dois, e aí tem a opção em português e em inglês. Currículo vai depender da vaga da empresa. Na SAP, minha sugestão, currículo sempre em inglês. Tu nunca sabe se não vai cair na mão de algum entrevistador de outro país, que é o que acontece muito no nosso cenário, e aí se chegar nesse ponto do processo, a gente vai ter que pedir para submeter um novo currículo, mandar um novo currículo em inglês. Então, é todo um retrabalho que não se faz necessário. Então, a forma, é aquilo que eu falei, o currículo ele é sempre personalizável conforme a vaga e a empresa. Então, tu vai saber se a empresa e a vaga pedir inglês avançado, ou enfim, que é o nosso caso, chamando o currículo em inglês. Tá? Mais alguma dúvida? Nessa parte? Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja meio bobo, eu acho que não o foco do workshop, mas um negócio que eu nunca sei direito fazer no currículo, por exemplo, é parecido com o que o Pedro falou, de ter a questão de experiência prévia, cargo atual, projetos, tudo mais. Vale a pena colocar, digamos que toda experiência prévia antes, ou só atual e depois logo os projetos, ou colocar mais tudo que você acabou fazendo profissionalmente também? Posso responder, Tudo que Sofia? for relevante. Vai, desculpa. Tá. Quando tu aplica para uma vaga, se tu vai aplicar para uma vaga, tu sabe o que essa vaga está pedindo, né, Caio? Então, eu ajustaria o CV, eu tenho um CV que tem hoje 6 páginas. Eu nunca me animo a mandar um CV de mais de uma página, porque eu acho que é um absurdo. O que eu faço é só colocar ali para a pessoa dizer, ó, eu tô indo para essa posição, tô assumindo, eu tô querendo pegar essa posição, então mostro o que eu fiz que é relevante, que conta uma história consistente para eu estar aplicando para essa posição. Eu acho que esse é o caminho. Não sei se isso responde, Caio. Ajuda. Muito obrigado.
Eu acho que é sempre importante pensar as experiências que fazem sentido para aquela posição, né? Então, e assim, não encher página por encher página. Acho que essa é uma das principais dicas que eu posso dar para vocês. Vocês estando na faculdade, é esperado que vocês não tenham, né, 6 páginas de currículo que nem o Pietro, né? Vocês estão começando a jornada de vocês, então é esperado que vocês tenham menos experiências. Então, assim, não enchem, não façam isso de encher linguiça. Acho que é a pior coisa que pode ser feita, assim. A mais atrapalha, se tem mais informação e não informações que fazem sentido, mais pode atrapalhar vocês. Então, se tu tem, sei lá, tu teve 5 experiências de projetos e tal, e dessas 5, 2 são relevantes, tu coloca essas 2 e tu aproveita o espaço do currículo para descrever elas mais, que nem o Pietro falou, de o que tu aprendeu com ela, achievements que tu teve, daqui a pouco, desenvolvendo esse projeto, né, qual foi o resultado que teve, né, enfim. Então, ocupa espaço com isso, com informação de qualidade, né, e qualidade ganha quantidade sempre. Para quem não sabe o que colocar no currículo, achou que não aprendeu nada, vou dar uma última dica de graça que não veio assim, não veio no workshop da Sofia, nem no meu vem, mas é o seguinte, quando você estiver empregado ou mesmo estudando, cada mês você está aprendendo alguma coisa. Se não aprendeu uma coisa, está errado. Então, faz o seguinte, abre o teu currículo enormezão, assim, pensa o que tu fez no último mês, o que tu atingiu, e anota 1, 2, 3 linhas, o que tu aprendeu esse mês e o que foi. Então, por exemplo, estou fazendo a disciplina de sistemas operacionais. Você fez um projeto que tu achou bacana e aprendeu alguma coisa. Então, comenta, eu trabalhei com sistemas operacionais, aprendi isso aqui. O dia que tu aplicar para uma vaga, pode ser daqui a 5 anos, que tu tiver que ter tido, essa foi a tua experiência que foi relevante, tu tem lá e tu lembra a data que tu fez isso. Tu lembra qual foi a circunstância. E a pessoa que está trabalhando também no dia a dia acaba fazendo, por exemplo, eu fiz trabalho de freelance e trabalhei em 3 projetos diferentes. Normalmente vai ficar freelance normal, mas se tu anotou os teus 3 projetos, sabe o que tu fez em cada uma delas e que tarefa tu fez, é uma história muito mais fácil de contar e ser consistente. E se passa o tempo, tu esquece de anotar isso, passou o tempo, se esqueceu. Quando tá trabalhando, também vale a pena fazer esse exercício. Eu tenho uma dúvida. Tem uma dúvida um pouco na linha do que o Caio também perguntou. Quando a gente se aplica para mais de uma vaga, que é diferente, assim, o que estão pedindo, o ideal é a gente fazer mais de um currículo, então, mais específico, porque parece meio confuso para a gente que não está tão familiarizado, né? Parece que vai chegar na mão das mesmas pessoas. Não vai. Eu garanto, não vai chegar na mão das mesmas pessoas. Assim, claro que se tem uma diferença muito pequena da vaga para outra, ambas vagas são, né, de desenvolvimento e talvez muda uma coisinha ou outra, uma linguagem ou outra, talvez não vale o esforço de fazer o currículo inteiro, né, novo, mas se tu vai aplicar para posições absolutamente diferentes, uma trabalhando com suporte técnico, que é atendimento a cliente, e outra trabalhando como desenvolvedor, sei lá, no data management, por exemplo, são absolutamente diferentes, os requisitos vão ser absolutamente diferentes, o tipo de experiência anterior válida é absolutamente diferente, então tu precisa ter currículos diferentes, né? Não sei se respondi. Respondo assim, obrigada. Temos mais alguma pergunta para essa parte? Acho que passo, então, a bola para o Pietro agora. Então tá, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Vocês já estão enxergando minha tela? Alguém consegue me dar um ok? Então, sim. Agora sim. Tá. Então, gente, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouquinho de algoritmos, eu não vou entrar em nenhum algoritmo específico, mas quero falar o que tem que estudar e como se preparar para entrevistas de programação especificamente, essas famosas entrevistas de quadro branco. Então, vou contar um pouquinho, eu já me apresentei, então não vou me apresentar, mas vou contar um pouquinho sobre o time que eu trabalho hoje, o produto principal que a gente trabalha. Vou falar qual é o público dessa apresentação, por que a gente criou esse workshop a gente já rodou algumas vezes, o pessoal do Data Management, em algumas universidades, o que vocês vão aprender aqui.
Vou falar sobre os conhecimentos prévios para a entrevista, listar alguns algoritmos, algumas estruturas de dados que tem que saber e falar um pouquinho dos níveis de conhecimento. Depois vou dar uma dica de entrevista para algumas dicas genéricas que tem sobre entrevista técnica. Elas são todas baseadas em exemplos que eu vi durante quando eu entrevistei ou dos meus fracassos. Aí os que são meus fracassos eu vou contar para vocês. E vou dar um exemplo de entrevista, tem um exercício que eu vou poder mostrar. Já que eu não tenho uma ferramenta interativa, geralmente o que eu faço é entrevistar uma pessoa. Pego uma pessoa da plateia e faço isso ali. A gente não vai ter atividade prática, mas eu vou fazer o seguinte. A Sofia vai olhar se tem alguém que chama a atenção dela que falou mais, eu prometo fazer um mock interview, ela vai colocar na minha agenda e eu dou feedback depois. Isso aí vai ser de brinde. Então não precisa aplicar para uma vaga da SAP, eu vou reservar um horário meu para fazer um mock interview sobre algoritmos, se a pessoa tiver interesse. Então, eu trabalho no time do Data Intelligence. O Data Intelligence é uma ferramenta de data management. A gente forma uma plataforma para integração de dados. Então, geralmente, o landscape em empresas tem vários sistemas que são satélites ou principais. Por exemplo, pode ter um ERP, no qual se guardam todas as informações da empresa, tem um sistema de BW, tem informações que hoje em dia são armazenadas na nuvem, e tu precisa interconectar esses sistemas, por exemplo, para alimentar algoritmos de machine learning. Como é que tu faz isso? Existem, então, no mercado várias soluções pequenas que cobrem um pedacinho dessa integração, mas a nossa plataforma tenta unir todos esses dados, integrar e permitir que se possa fazer, por exemplo, machine learning, governança de dados, numa plataforma única e centralizada. Então, temos vários desafios. Uma outra curiosidade é que o SAP Data Intelligence, uma plataforma, então, que na verdade, ele é um sistema distribuído, ele roda em cluster, roda em cima de Kubernetes, ele é totalmente containerizado. Mas tudo bem, eu acho que eu consigo explicar mais detalhes depois, se vocês tiverem curiosidade no produto, mas queria dar esse contexto. O único contexto que eu tento passar é que ele é um pouquinho diferente dos produtos tradicionais da SAP, no qual se desenvolve em ABAP. Então, é um sistema construído totalmente em arquitetura de microserviços. Qual o público para este workshop? É toda e qualquer pessoa que queira se preparar para entrevistas de programação, no qual se tem quadro branco. Porque pode ser para o meu time, como pode ser para qualquer outro time dentro da SAP, como pode ser para outra empresa até. Porque as skills são transferíveis, é totalmente comum que se pede em entrevistas de quadro branco. Então, qual a motivação com esse workshop? Por que a gente criou, por que a gente acabou criando? Então, contando um pouquinho da história, em 2016, o laboratório onde eu trabalho, no SAP Labs Latinoamérica, somente tinha unidades de negócio que faziam desenvolvimento de extensões de aplicações. Então, por exemplo, o time de localização e o time de IBSO, que se chama hoje, que era Custom Development, os dois fazia projetos para clientes, mas baseados num core que era desenvolvido em outro lugar, e eles faziam extensões. E o outro time se chama Globalization Services, o que eles fazem é adaptar o software, que é fazer a localização, adaptar novas regras, porém o core também é feito em outro lugar. O time que veio naquela época precisava, então, a gente ia desenvolver um banco de dados distribuído, que foi a primeira versão do nosso produto, e requeria skills totalmente diferentes da que a gente tinha contratado até o momento. Então, a gente teve que fazer um tipo de processo seletivo diferente, e quando a gente fez esse processo seletivo, que é de quadro branco, que é focado em algoritmos e estrutura de dados, a gente viu que existe uma dificuldade em achar bons candidatos. Mas a gente notou uma questão que é a seguinte: na nossa região, que era no Rio Grande do Sul e em alguns lugares do Brasil, as pessoas que participavam desse tipo de processo seletivo não estavam acostumadas a esse tipo de processo seletivo, estavam mais acostumadas por exemplo, a entrevista por competências. Então, o pessoal não estava pronto para a entrevista, não é que não tinham o conhecimento, mas sim não conseguiam demonstrar que tinham fit, que tinham aptidão para estar na vaga. Então, a gente tinha o que se chama de falso negativo. Então, a gente tinha que rejeitar, porque ela não passou na entrevista, porém, ela tem as competências. A gente sabia de gente interna, não, mas essa pessoa que ele veio, eu conheço ele de fora, e ele seria muito bom no nosso time.
Então, viu como a Sofia comentou que antes da gente aplicar para uma vaga, a gente tem que se preparar para a entrevista. Então, o que eu quero comentar com vocês, isso aqui, esses conhecimentos, eles vêm pelo menos 3 meses antes da sua primeira entrevista, mas que talvez vocês já estão formando antes. Então, quero listar alguns deles que vocês precisam para poder fazer uma entrevista de quadro branco. Então, sobre algumas coisas que vocês vão precisar conhecer, geralmente para entrevistas que são de desafios de programação, é, por exemplo, conhecer os caminhamentos de árvores e grafos. Quando eu falo caminhamento de árvore, seria, por exemplo, saber fazer um caminhamento em ordem, caminhamento pós-ordem e caminhamento em pré-ordem. Quando falo, então, de grafos, também seria atravessar o grafo em profundidade e em largura, o breadth first search e o depth first search, que chamam. Depois, geralmente, é importante conhecer, no mínimo, um dos algoritmos de ordenação otimizados, heap sort, quick sort e merge sort. Por que eu digo no mínimo um? Porque alguém pode te pedir, em algumas entrevistas, a gente pode fazer, que faça comparação. Se você menciona que conhece 2 deles, então, geralmente, a pergunta natural é, tá, me compara os 2 e me diz o que é melhor. Então, por isso que é interessante saber mais de um, como é que funciona por dentro. Outro algoritmo que é muito comum cair em entrevista é a busca binária. Então, problemas que envolvem busca binária é bem comum. Então, saber implementar uma busca binária é bem importante. E é muito importante também saber como manipular strings e array na linguagem que vocês escolhem. Isso aqui são os algoritmos, né? Tem uma coisa que eu adiciono aqui que é importante. Todo mundo tem que ser proficiente, antes de ir numa entrevista de programação, em, no mínimo, uma linguagem de programação. Não precisa ser em 2, 3. Mas se você tem uma que você é bom o suficiente e ela te carrega para sempre, isso é muito importante. Idealmente, o entrevistador vai te dizer que tu faça na linguagem de programação que tu te sente mais confortável. Porque, normalmente, nos lugares que tu entra, independente do time, tu vai ter que aprender novas linguagens, novos frameworks. Então, quando se procura competência de quadro branco, a gente não está focado em sintaxe, a gente está sim focado numa linguagem que você saiba se comunicar suas ideias e que consiga mostrar que conhece bem, consegue trabalhar em código. Mas saber bem uma linguagem de programação é a base para também saber como é implementada nessa linguagem todos esses algoritmos que eu falei. Agora, falando um pouquinho sobre estruturas de dados. Tem que saber pelo menos um algoritmo de hashing. Isso aqui é, por exemplo, o módulo, o que eu estou dizendo. E eu não estou falando de hash aqui como estrutura de dados em si, mas entender como é que funciona, como é que ele trabalharia. O hash e dicionário que estão aqui no outro lado são a mesma coisa, né? Então, por exemplo, que trabalha em Python, a função de hash e dicionário é a mesma coisa. Só estou em lugares diferentes porque aqui, por exemplo, posso estar me referindo a MD5, ou conhecer, por exemplo, problema de módulo. Uma outra estrutura de dados que é importante que vocês conheçam é como funcionam pilhas, saber implementar ela, filas e saber utilizar listas. De novo, sobre estrutura de dados, como funciona uma árvore, como funciona uma heap. Geralmente, vamos supor, vocês se formaram hoje da faculdade, passam 3 anos. Ninguém mais vai lembrar todas as implementações de heap ou de árvore. Mas o que normalmente faz algum entrevistador de quadro branco? Pode dizer, tá, tu lembra dos conceitos. Uma vez dos conceitos, vamos implementar um pedaço básico da implementação. Isso é uma coisa que é muito comum. Então tem que lembrar os conceitos que estão por trás. Por exemplo, que a pilha é uma questão que a gente coloca, pilha é last in, first out, a fila é que, por exemplo, lembrar da fila do banco, que quem chegou primeiro sai na frente, né? E que as listas tu pode trabalhar em qualquer ponta. Sobre dicionários que a gente aprende como é que se utiliza bem na linguagem de programação que você é mais acostumado e quando se usa sets, em vez de dicionários. Mas eu listei todas essas coisas, existem 2 níveis de conhecimento que vocês podem ter, por exemplo, de hash table. Então vamos falar disso. Existe um nível de conhecimento que é saber utilizar isso aí. Então, por exemplo, aqui, o que eu coloquei aqui no quadro é como é que se utiliza uma hash table, que seria um unordered map no C++, mas eu estou sabendo aqui como utilizar ele. Eu não estou falando da implementação, né? Em alguns processos seletivos, isso aqui não é suficiente. É também necessário, o pessoal vai e te pergunta, tá, mas como é que tu acha que funciona o insert? Como é que tu acha que funciona quando você faz o retrieve e procura?
Então, existe o outro nível de conhecimento, que é saber como se constrói uma hash table, como é que funciona. E se alguém vai entrar, tem times que são, por exemplo, de plataforma, os que precisam mais conhecimento baixo nível, aí você tem que estar pronto para poder falar sobre o que é endereçamento aberto contra endereçamento fechado, poder fazer comparações, entender a estratégia de colisões e saber quais que são as diferenças delas. Tem que saber descrever algum algoritmo de hashing. Claro, eu não sei as rotações de MD5 e de SHA. Nenhuma delas, não vou ser hipócrita e dizer, eu lembro elas, mas eu consigo mais ou menos explicar como é que funciona por cima, né? E, no mínimo, tem que saber utilizar o módulo, né? E o que é importante é também poder discutir de vantagens e desvantagens de cada uma das implementações. Então, vamos supor, em alguma entrevista, o Caio aí me pergunta, Pietro, implementa uma hash table. Aí eu faço uma implementação, a primeira que me vem na mente na hora, e me dizem, tá, o que mudaria se a pessoa vai e faz uma modificação no código? Então, eu tenho que estar pronto para poder discutir prós e contras. Tanto que na computação não existe magia, a gente, quando faz uma troca na implementação, tem um trade-off. Então, a gente tem que estar pronto para discutir esse trade-off. Não sei se estou indo muito rápido ou estão me seguindo. Posso continuar? Pode sim, aqui tá tranquilo. Tá. Obrigado. Então, vou dar algumas dicas aqui que são baseadas em o que eu aprendi ao longo do tempo e vou contar uma mancada minha para vocês. Então, a Sofia falou de ser pontual, né? Então, a primeira dica que eu tenho é para vocês se prepararem antes da entrevista e chegar a tempo no dia. Hoje em dia, no tempo de Covid, é muito simples estar na sala, então 2, 3 minutos antes da ligação, certificar de poder entrar, que o link está funcionando direito. E uma coisa que é melhor ainda é se você, umas horas antes, consegue pegar um telefone, por se é que falhar a internet na hora, para poder avisar o entrevistador. Isso é muito bacana. Aqui, então, queria contar para vocês um caso de um candidato que ele se atrasou. Eu tenho vários candidatos que já chegaram tarde em entrevistas comigo. Só que o que eu notei quando eu estava montando essa apresentação, eu tive a sorte ou o azar de entrevistar um candidato que ele chegou atrasado, mas ele chegou atrasado porque ele esqueceu que tinha entrevista, então saiu tarde de casa. Eu expliquei para ele, olha, chegou 15 minutos atrasado, a nossa entrevista é 1h30. Não tem problema, fica tranquilo. Ele foi super bem. Ele foi super bem na entrevista. Só que teve uma questão que foi a seguinte. Ele estava muito nervoso. A perna dele não parava de tremer. E ele ficava gaguejando e ficava difícil de entender. Aí ele me passou a impressão para mim que ele não conseguia olhar direito para a gente. Então eu não conseguia empatizar muito bem. A gente acabou contratando essa pessoa. O que ele me disse depois disso? Que ficou grato que a gente aceitou a entrevista. Mas o nervosismo dele estava em que a gente ia rejeitar ele por chegar tarde. Mas sabem qual é a verdade? Quando a gente chega tarde, a gente normalmente se culpa. A gente tem um sentimento de culpa dentro de nós e que acaba fazendo que a gente fique mais nervoso e não consiga se concentrar no restante da entrevista. Então a gente consegue se sabotar. A maioria dos outros candidatos, dos outros casos que chegaram tarde, alguns chegaram 5 minutos, 10 minutos, teve gente que chegou 1 hora tarde porque teve um problema, essas pessoas não conseguiram fazer, não conseguiram demonstrar. E eu tenho quase certeza que foi pelo nervosismo que elas se colocaram por ter chegado tarde. Então, se a gente se preparar, sabe que vou ter que chegar em tal horário, vai um pouquinho antes. Pensa um dia antes, e hoje em dia, em tempo de Covid, toma o telefone, anota por se falha alguma coisa, como é que tu vai poder avisar essa pessoa? Porque se tu avisa a tempo, tu também está sabendo, eu estou fazendo o melhor que eu posso hoje, estou avisando, sendo mais profissional, vou estar mostrando o valor de que eu sou uma pessoa responsável. Então, por isso que o foco em a preparação antes e até a chegada é crucial. O segundo problema, assim, que eu vi normalmente em entrevistas, assim, o entrevistador começa a fazer uma descrição de um problema que você vai ter que resolver como desafio de programação, tá? Você está muito ansioso para mostrar que sabe programar e que até possivelmente já conhece o problema. E normalmente, se você se apressa, tem duas impressões erradas que você pode passar. A primeira é que você já conhece o problema
Então, o que se espera é que você diga, eu já conheço esse problema, antes de sair tentando resolver. Mas a que é mais trágica é entender errado o problema que tem que resolver. Ou entender errado a pergunta que se te faz. E responder uma pergunta diferente. E aí passa uma impressão totalmente errada e acaba desviando do que acaba tendo que acontecer. Então, quando alguém te descreve o problema, normalmente o que é esperado é você tentar repetir, às vezes, parafrasear o seu entrevistador e dizer, então quer dizer isso, tentar pensar em casos de teste, pensar em cenários juntos, para ver se você, confirmar que você entendeu bem o problema, para aí sim tentar partir e fazer uma implementação que funciona. Aí tem um outro pecado, que é o oposto do anterior, que é, ok, eu não é exatamente o oposto, mas funciona assim. A pessoa fica maquinando, eu entendi o problema, mas ele não quer isso ali. Ele quer realmente a solução mágica, ele quer uma solução que é fora da caixa, melhor que a trivial. Mas se você já entendeu o problema e consegue fazer uma solução trivial rápido, isso é melhor do que não ter nada no quadro, não ter nada para discutir. Então, eu noto às vezes, a gente tem candidatos que chegam lá e ficam pensando em que a gente está pedindo alguma coisa fora da caixa, fora da cartola e não implementa nada. E aí tenta direto surgir para uma solução otimizada e acaba se perdendo e não consegue demonstrar que consegue resolver problemas, ou que consegue codificar. E tem uma outra coisa importante sobre isso, que é não partir para uma solução inicial, que é o seguinte, quando a gente avalia na computação, geralmente a gente sempre tem que trabalhar em equipe. Então, eu, por exemplo, nos meus times, nenhuma pessoa tem conhecimento de toda a base de código. Quando a gente explica um problema e começa a implementar juntos, tu já está criando empatia com quem está te entrevistando. Então, normalmente, a pessoa que está ali na frente, ela já está te ouvindo, está entendendo como é que você pensa, está entendendo, está empatizando contigo. E ela empatiza muito mais do que se você fica quieta pensando dentro de você mesmo uma solução. Então, partir com a solução inicial, você já começa a parafrasear e ter alguma coisa de conexão com os entrevistadores. E já começa a mostrar como é que você consegue trabalhar no dia a dia. Continuando, então, com isso, é muito importante a gente explicar o raciocínio. Mais do que colocar código que funcione no quadro, porque o quadro não compila, é explicar o raciocínio, é discutir a solução, é ter oportunidade de mostrar como é que você pensa, mostrar como é que você agiria no dia a dia. Imagina você estar sentado do lado da pessoa e como é que vocês trabalhariam no dia a dia. Porque entrevista, o que a gente tenta fazer no final das contas durante a entrevista é essa pessoa pode trabalhar no nosso time. Essa é a pergunta que a gente tenta fazer. Então a gente vê se a pessoa consegue raciocinar, discutir com a gente, ela consegue se conectar com a gente e, de certa forma, é achar uma conexão pessoal também. É tentar ver se a gente encaixa juntos. Tem um match de perfil também. Então tem um pouquinho de mix de time. Não sei se essa parte aqui faz sentido para vocês. Então, tentem não jogar o código diretamente, mas explicar o que estão tentando fazer, contar por que escolheram cada uma das coisas. Até esse ponto tá válido? Tudo certo aqui. Sim. Eu confesso para vocês que eu falo bastante quando faço problemas de quadro branco, mas eu tenho amigos meus que são excelentes desenvolvedores no dia a dia. Mas quando eles fizeram as entrevistas deles, que eu participei, eu tenho um colega que ele ficou calado 3 minutos e pegou e jogou um código assim do Sudoku do nada. E tá aqui pronto, ele disse pro entrevistador. E o cara ficou assim olhando. Não sabia nem se funcionava, né? E por que não sabia? Porque ele jogou um código que realmente funcionava, só que ele não seguiu o raciocínio, não seguiu o nome das variáveis, não seguiu o que ele estava tentando fazer. Então, no caso, se ele tivesse explicado todo o raciocínio, claro, foi pedido para ele, mas me demonstra que funciona. E aí a pessoa teve que explicar. Mas se ele tivesse feito isso naturalmente, de pegar e explicar o que ele estava pensando, ele ia ter gerado uma conexão um pouquinho mais forte no começo. Então, essa é uma dica bem importante. Outro erro comum é a gente implementa um código, está aqui a solução, mas a gente não testa, fazer o famoso teste de mesa, demonstrar que o seu algoritmo funciona, ter anotado os casos, depois de ter ouvido o problema direito, a gente podia ter pensado nos casos de teste. Uma vez que tem alguns casos de teste, a gente vai e tenta a nossa solução, se funciona. Depois que a gente vê que a nossa solução funciona com um set de testes, a gente pode pegar e pensar,
Mas será que não vai falhar se, por exemplo, eu colocar uma variável para zero? Será que não vai dar overflow? Será que eu cuidei dos tratamentos de erro? Então, esse é o momento. A gente pega e testa o que escreveu. É muito importante fazer esse passo. Se a gente esquece, o entrevistador faz e ele pega no teu pé. E se ele acha o defeito no código, a pessoa, de novo, ela fica se sentindo culpa, se sentindo... Porque já está uma situação nervosa. Se não pensou imediatamente no teste, e a pessoa acha um erro, a gente pensa, vou ir mal. A gente tem que evitar essa sabotagem, então pensar proativamente, tá, como é que eu vou testar, validar minha solução? Então é importante fazer o teste da solução. E tem uma questão que isso aqui pega muito comigo, não sei se pega muito nos outros. Mas eu geralmente rejeito candidatos que chutam resposta. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta, qual a complexidade do caminhamento de uma árvore? Aí eu pergunto, ele implementou o código, a pessoa pega e me diz, é log n. Ela diz porque não lembrou que, ok, a busca do nodo pode ser log n, mas o caminhamento ele é sempre linear. Mas eu noto que ele chutou a resposta. Aí tu pergunta, como é que saiu? Não, porque é log n. A pessoa insiste. O que está acontecendo? Ela não se anima a dizer, eu não sei, ou me deixa pensar, entendeu? E o que acontece, qual é o problema com isso? Os times com qual eu trabalho, pelo menos, eles são times distribuídos. Eu tenho gente que trabalha no Brasil e na Alemanha. Se hoje ela está nervosa e chutou, eu tenho medo que no futuro ela faça a mesma coisa com um colega meu da Alemanha e quebre a confiança. Então é muito importante a gente dizer, eu não sei, deixa eu pensar, ou me ajuda a chegar à resposta. Não tem problema dizer não sei na entrevista. Na última entrevista que eu fui selecionado, gente, eu falei 17 vezes eu não sei. Se algum de vocês passa a ser meu colega, vocês podem perguntar isso para o meu chefe, ele estava junto na época. E ele vai confirmar isso. Eu saí com uma lista de perguntas que eu não sabia e tive que sair estudando. O não saber não está errado. O que sim é errado é mentir, é chutar, é não tentar raciocinar junto e não trabalhar junto. Mentir do passado também não tem uma vida muito longa. Então, o ser honesto é o caminho para mim, para comigo pelo menos, é muito importante que a pessoa tenha esse valor. Então, queria contar assim um exemplo de entrevista. Normalmente, eu nunca fiz essa entrevista, esse treinamento online, né? Então, eu preparei já a solução, mas vou descrever um problema, vou mostrar a solução subótima e a solução ótima, já que eu não vou poder codificar, né? Então, isso aqui é um exemplo de problema que se dá, geralmente, que se chama o maior lucro. Então, seria dado um array que representa o valor de uma ação a cada dia, o objetivo é achar o maior lucro atingível nos dias informados. A pessoa te diz isso e te dá um exemplo, que seria, a entrada é um array que tem o primeiro dia é 100, o segundo dia 180, depois 260, 310, 40, parará. Aí tem perguntas que eu poderia fazer para o meu entrevistador, que seria, tá, qual a resposta dada essa entrada que tu me deu? Aí, então, seria 655. Ah, mas como é que tu formou? Então, tu tinha que comprar no dia que estava 40 e vendido no dia 600 que está 695. Aí uma pergunta que viria depois, é só para comprar uma vez e vender numa vez? Sim, perfeito. Então, eu já sei que eu posso implementar, talvez usando dois laços, né? Eu posso começar no primeiro e ver a diferença com o segundo, depois do primeiro com o terceiro com o quarto. Então, eu já posso explicar para ele, então eu posso usar dois laços e pegar e calcular diretamente o valor e guardando o valor mínimo, o valor máximo que daria a venda, né, das diferenças. Perfeito. Mas poderia ter sido diferente, poderia ter feito múltiplas compras e vendas, né, ao longo do tempo. Aí a segunda questão que geralmente se faria de pergunta, então tem que ter comprado antes do que vendido. Lógico, porque é assim que funciona, né, a ação. São exemplos que daria. Uma outra pergunta que poderia ter feito nesse caso seria, o que acontece se a ação ficar decrescente? Qual é o lucro máximo? É zero. Tu pode comprar e nunca vender, ou tu pode nunca comprar, então a resposta também seria zero. Então, como eu mencionei, qual é a solução de força bruta? Seria, então, pegar e implementar. Guarda a maior diferença que tem, começa pelo primeiro passo, pela primeira diferença possível, que era o 180 e o 100. Então, anota o 80 de lucro, então começa a andar daqui para frente, faz a diferença e retorna aqui. Normalmente, uma vez que joga essa implementação, a pessoa vai te perguntar, me diz em notação Big O qual é a complexidade desse algoritmo. Ela é quadrática. Aí tu tem que demonstrar, ela é quadrática porque a nossa entrada é o array, né?
mas a gente está fazendo um laço dentro do outro, então é N vezes N. Show de bola. Isso é em runtime. E agora em espaço, eu não estou usando o espaço adicional, ele é constante, é uma variável só, então é espaço O de 1. Beleza. Como é que a gente faria, então, para fazer ele otimizado? Eu tenho esse exemplo aqui do Max Profit, no qual, o que eu estou fazendo? A gente anda, vai guardando em cada vez a diferença que tem, mas a gente vai anotando qual é o menor valor que a gente achou até o momento. Então, uma vez dado o menor valor que a gente tem, a gente sempre compara o menor valor que a gente viu com o valor da ação agora. E sempre vai anotando a diferença. Se a diferença é maior, então a gente guarda e isso retorna no final. Essa aqui, ela é O de N em runtime. Claro, para ter chegado nessa sacada, a pessoa deve ter tido que brincar um pouquinho no quadro branco com alguns exemplos, vendo o que ela poderia, que heurísticas usar no caso. Existe uma solução também otimizada desse mesmo problema, que seria olhar do fim do array para o começo, mas sempre a gente anota o maior valor que a gente viu até o momento e vai guardando a diferença com o menor valor que vai achando. Uma solução que não funciona aqui seria acha o mínimo e o máximo e resta, faz a diferença entre um e outro, porque eles poderiam estar trocados em posição. Esse é o motivo. Então, gente, normalmente, depois de ter falado tudo isso, eu faço uma simulação, eu pego algum cobaia, faço uma entrevista, mas a gente não tem plataforma. Então, a minha ideia agora é abrir para perguntas e realmente dar abertura para se alguém quiser ter uma mock interview em algum momento, eu reservo um dia, essa semana, no final do expediente, eu faço uma mock interview com uma pessoa de 20 minutos e dou feedback de como foi. Só que eu não posso dizer qual é o problema para a pessoa se preparar, né? Como é que eu fecho o stop presente? Pronto, gente. Estou aberto a perguntas, comentários. Você comentou que estava contratando para analista de segurança, e eu estava pensando se existe alguma coisa equivalente que vocês fazem à entrevista de quadro branco. Eu posso te comentar, assim, como é que é a entrevista nossa de segurança. Normalmente a gente pergunta sobre conceitos de segurança e sim, a gente também faz questões de código. Como é que funciona? A gente, quando a pessoa, tu está procurando uma analista de segurança, especificamente o que eu estava procurando, era uma pessoa que conhecesse análise de código estática, análise de código dinâmica, que conhecesse algum framework de segurança que se pode usar para fazer exploit, por exemplo, ou simular ataques. Que mais? Se conhecia como se faz threat modeling, se conhecia processos de como garantir que o software é seguro e que os processos que a gente está implementando no software são seguros. Então, normalmente se faz perguntas abertas e vê o que a pessoa já fez no passado. Então, normalmente vai dizer, eu usei a ferramenta tal, tá, e o que faz essa ferramenta? A gente pergunta. Aí tu descreve como é que essa ferramenta te ajuda na análise dos gaps de segurança. Não sei se isso responde, Lucas. Nossa, respondeu muito. Obrigado. De nada. Eu tenho uma pergunta sobre a parte de sintaxe que você tinha falado que não está tão preocupado com sintaxe e sim com resolução do problema, certo? Sim. Isso é uma particularidade minha na entrevista. Tem empresas que sim cuidam muito da sintaxe, se a pessoa faz, mas vamos lá, gente. Vocês estão escrevendo no quadro branco. Vocês estão nervosos. Por que eu vou cobrar vocês que estejam com a sintaxe perfeita? O que eu busco é que vocês demonstrem seu conhecimento. Claro que é errado você começar a implementar em Python e terminar em C++, ou a inversa. Aí demonstra que não tem domínio de uma, mas se você conhece bem uma, você já consegue saber, quando eu uso o Python, tem essa particularidade. Então, por exemplo, como é que funcionam os índices, como é que funcionam as referências. Eu posso fazer perguntas se é pass by value ou pass by reference. Então, conhecer uma é muito importante. Mas sobre o detalhe, ou os ponto e vírgula, por exemplo, eu acho que é meio ruim com entrevistar o candidato, né?
Então, geralmente, eu e o pessoal do meu time não cobram. Eu fico pensando num exemplo específico, baseado numa entrevista que me contaram, que participaram no ano passado, eu acho. E era um problema sobre hips. Na verdade, você tinha que usar um hip para resolver o problema. Aham. E eu fico pensando como que eu resolveria, como que eu codificaria essa solução. A solução eu sei, mas todas as vezes que eu usei hip, que eu implementei um hip, foi direto em C, eu implementei tudo do hip. Não dá tempo de fazer isso durante a entrevista. Pelo menos eu não consigo fazer um hip com todas as operações e resolver o problema na mesma entrevista. Eu sei que você tem hips prontos em C++, por exemplo, priority queue, mas eu não, a sintaxe, se eu tivesse que fazer agora, eu não lembraria como usar um priority queue direito com a sintaxe na entrevista. Como que isso seria Vai depender. Deixa eu te contar, assim, uma coisa que eu fiz com o hip no começo. Peço para a pessoa implementar uma fila de prioridade. A fila de prioridade é realmente implementar hip, né? Só que a implementação seria dois métodos, o remover, né, o max ou o min, dependendo do que a gente precisa, e a função de inserção, né? Aí a gente iria para a implementação como é que vai no array. Isso seria um problema de entrevista. Mas vamos supor que esse não seja o problema de entrevista que eu te dou. Eu te dou, eu estou procurando alguém que é para implementar uma função em sistemas operacionais ou um sistema que vai avaliar várias filas. Aí eu quero criar uma fila de prioridade para tu escolher qual que vai ser o próximo a ser processado, para uma empresa de logística, por exemplo, um algoritmo de logística. Aí sim, tu pode dizer, a gente pode usar já Priority Queue, na minha linguagem se usa mais ou menos dessa maneira. Eu não lembro direito o nome da função, se era insert ou add, tu diz dessa maneira, honestamente, eu não lembro exatamente como é que era a nomenclatura. Normalmente hoje a gente veria na internet, mas vamos assumir que é add. E aí tu continua a entrevista. Não sei se isso responde para ti. Mas tu entendeu que a pergunta foram duas perguntas, duas situações totalmente diferentes, né? Sim, sim. Uma era provar conhecer. Opa! Não. Pode falar. Uma é provar o conhecimento de HIP, que se tu descreve ela, a gente pode implementar juntos como para trabalhar em time, né? Então, entrevistador e entrevistado vão implementando juntos no quadro branco, né? Dependendo dos conceitos que você vai usando. Aí, nesse caso, sim, a gente pede que você implemente usando o conceito, mas tu não vai usar a biblioteca. Mas o segundo caso é uma utilização, que tu sabe que a melhor ferramenta é uma priority queue, uma fila de prioridade. Você sabe que a linguagem já tem. Então, tu já provou que sabe duas coisas sobre a tua linguagem. Aí já está bem preparado. Aí se você diz, mas eu não lembro exatamente o nome da função que eu tenho chamado do método que está lá. Isso aí é detalhe. Eu não cobro. Ok. Porque, vamos lá, tu vai pegar e jogar no Google depois, o dia que tu estiver trabalhando comigo, com a gente, tu vai pegar e largar no Google o dia que tu tiver que implementar. Vai achar lá no Stack Overflow. Concorda comigo? Era mais a segunda opção mesmo, que o problema era maior, só que para você resolver, você tinha que no meio lá usar um heap para ter o melhor resultado. Às vezes até tem como fazer pior usando uma lista ou um array lá, mas ficaria mais otimizado usando um heap. Não, mas como eu te disse, nesse caso, se tu estivesse nessa situação, eu já teria te dado os dois pontos, assim, tipo, tu conhece bem a tua linguagem, sabe que está disponível, e tu sabe resolver o problema e sabe que o melhor caso ali talvez seria com uma fila de prioridade. Então, se o método é insert ou add, eu tô nem aí. Entendeu? Isso aí tu vai procurar no dia a dia depois. Não faz diferença. Obrigado. De nada. Mais perguntas, gente? Foi válido para vocês o que eu conversei? Alguém se anima a bater um papo? Eu queria fazer uma pergunta, mas posso falar disso também se foi válido? Pode. Não, faz a pergunta. Tá. Só para usar o tempo, né? Uhum. Eu queria saber, vocês na SAP, vocês fazem também essa parte. Tem entrevista de quadro branco, só que eu já fiz também uma vez entrevista de design de sistemas. É comum vocês fazerem? É muito diferente o processo?
Depende do setor. Isso ali, a Sofia ela é recrutadora de todos os times de desenvolvimento. Então, eu sou uma das pessoas com quem que trabalha com ela, mas eu sou um cliente bem específico que busca pessoas que têm... Meu time desenvolve aplicações que são um pouquinho mais baixo nível. Então, geralmente, eu uso entrevistas de quadro branco. Eu preciso saber se a pessoa é boa de algoritmo, tem curiosidade e afinidade com algoritmos e estruturas de dados. Mas tem outros times que, por exemplo, trabalham para, eu quero fazer aplicações web que resolvem problemas de cliente. Aí, nesse caso, é mais interessante fazer problemas que envolva desenhar uma solução ou fazer uma arquitetura alto nível. Então, a entrevista desses times é totalmente diferente da nossa. Eles não focam em quadro branco, mas sim, talvez trabalhem remotamente utilizando um quadro para descrever uma situação e vocês se comunicarem como é que seria uma arquitetura, por exemplo, de referência. Entendi. Obrigado. E eu gostei muito do workshop, achei que foi muito válido. Várias dicas boas. Valeu. É mais comum exigir conhecerem códigos já sabidos como coeficiente como quicksort ou que a pessoa tenha uma sacada na hora com o exemplo de ações de hoje? Paulo, deixa eu responder a tua pergunta. Eu não quero que tu saiba como implementar o quicksort de cabeça. Se tu me pergunta hoje, Pedro, como é que se implementa o quicksort, eu sei a ideia dele e eu sei implementar ele. Mas se tu pega e me pergunta, Pedro, tu sabe implementar em C para ele ser in place? Eu não sei. Eu vou ter que pensar na hora. Eu tenho certeza que se eu fosse cair no meu time com qualquer um dos meus colegas e eu disser, eu sei quicksort, eles vão me fazer implementar o que é in place. Mas aí tu vai ter que lembrar o conceito de como é que funciona o quicksort, qual era a vantagem dele, e depois, na hora, o desafio vai ser vocês chegarem junto ao consenso de como fazer in place. Para que eu não tenha que ter a cópia do array, né? Faz sentido isso, Paulo? O que é importante é realmente entender os conceitos que estão por trás. Então, uma coisa é entender, por exemplo, que o merge sort, o algoritmo do merge sort, ele é muito bacana porque vocês podem utilizar em vários outros, existem solução de vários problemas de otimização, no qual alguns pedaços da solução são um pedaço do merge sort. Então, saber um desses otimizados é bom porque eles podem te perguntar, como é que se faz realmente uma ordenação otimizada, aí tu consegue mostrar. Mas não precisa saber as notações canônicas de cada um deles e demais. Você só precisa saber como é que é o Node, qual é a ideia por trás, para poder conseguir implementar um deles. Ou comparar ele contra outro. Que mais, gente? O que mais posso ajudar? Pedro, boa tarde. Tudo bom, Yuri? Uma coisa que eu fiquei um pouco confuso na hora que você estava falando, a internet travou e não ajudou muito. Você falou de 0 de N de otimização da solução. Como funciona? O de N, perdão. Deixa eu te mostrar a solução. Você vai conseguir olhar depois no YouTube, quando a gravação, mas eu vou te mostrar agora meu slide e te mostro. Tranquilo, tranquilo. Essa solução aqui, tu tá vendo que ele é somente uma passada no array. Eu estou usando a heurística de guardar sempre qual é o menor valor, que eu assumo, o menor valor visto até agora é o primeiro valor, tá? E eu guardo já a primeira diferença. E o que eu faço é sempre tentar ver qual é o menor elemento visto até agora e fazer a diferença do meu com o menor valor guardado até agora. Eu fiz ao contrário que eu acabei de te marcar. Aqui eu estou vendo se o valor atualizando o menor valor visto até agora, e aqui eu estou vendo se a maior diferença que eu vi agora é a posição que eu estou hoje com o menor valor que eu vi até hoje. Então, tu consegue resolver esse problema em uma passagem só. Tá. Eu respondi Entendi. isso, Yuri. Na solução anterior, não sei se tu viu, tinha 2 laços, então eu sempre fazia... Eu comparava esse com esse, esse com esse, esse com esse, e depois começava a fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim sucessivamente, né? Então ia ser quadrático. Nesse aqui, o que eu faço é, o menor valor que eu vi até agora é 100. Então, aqui é 80 o lucro, beleza. Aqui seria 260 menos 100, seria 160. Daqui seria 210. Opa, aqui é 40, é menor do que 100, então eu guardo o 40. A partir daqui eu passo a fazer a diferença com 40, não mais com 100. Entendi. Muito obrigado. De nada. Que mais, gente?
Então, o que eu vou fazer, gente? Eu comento, a Sofia tem algumas vagas minhas que eu estou entrevistando, são de Data Management, né? Se alguém tiver interesse, eu tenho 20 minutos, só que eu não tenho plataforma aqui para mostrar. Eu toparia fazer um mock interview com alguém, se alguém tiver interesse. Um mock interview não seria pela empresa, assim, para avaliar, mas seria sim mostrar para você, dar uma dica. Você pode melhorar nisso, ou a gente resolveu assim um problema juntos. Mas o que eu quero, se eu consigo deixar para vocês um recado, uma dica que vai ajudar vocês é realmente, se meu forte é a criatividade, como posso enaltecer isso no currículo? Acho que isso a Sofia consegue responder melhor que eu. Assim, tem diversos templates que tu pode usar, mas eu não sei bem, assim, o que tu quer dizer com relação a criatividade, assim, é bem amplo, né, assim, meu forte é a criatividade, né, depende de como tu quer aplicar ela, na verdade, para pensar fora da caixa. Olha, eu já vi os currículos mais diferentões, assim, que mostram bastante criatividade. Eu acho que tu pode ser criativo com o template que tu vai utilizar. Não existe muito documento Word, né, as coisas bem certinhas, como devem ser. Tu pode ser criativo no formato que tu vai usar, e demonstrar dessa forma. O importante é que as informações ainda estejam lá. E outra coisa que eu não falei antes também, tem gente que muitas vezes pessoas que colocam o currículo em Word ou algum outro formato, sempre em PDF, para que qualquer sistema de recrutamento, qualquer sistema consiga baixar o currículo de acordo, para que ele não venha todo desformatado. Mas daqui a pouco tu poderia fazer algo diferente, assim, no Canva, no PowerPoint, inovar no formato mesmo, garantindo que as informações estão lá. Eu tenho tido alguns processos, não tanto para posições em desenvolvimento, aí varia um pouco, mas que às vezes a gente faz etapas com vídeo, enfim, quando tem muitos candidatos para entrevistar, a gente não consegue dar conta para, enfim, entrevistar todos eles, então, eventualmente, num processo seletivo que tem uma etapa com vídeo, por exemplo, são sempre oportunidades para tu mostrar criatividade. Vai mais de ti, né? Se é o teu forte, tu pode achar uma forma de colocar criatividade, né? No currículo ou em alguma outra etapa. Os entrevistadores têm bom humor. Não sei que não posso dar forma, mas é algo positivo? Ai, não sei, ó. Tu conheceu o Pietro agora. Eu vou te contar a verdade. Se tu consegue descontrair durante a entrevista, isso é uma boa skill. Eu não descontaria pontos, eu acho que é bom. Mas o que eu acho é que tu tem que manter o foco para demonstrar tuas competências. Ok, essa é uma das tuas habilidades, mas tenta mostrar que também sabe codificar, por exemplo, as minhas vagas. Tenta demonstrar que a gente está... Eu te conto e que... não perder o profissionalismo também, né? Não perder o profissionalismo, isso é importante. Mas o ter um bom humor, poder fazer uma risada que não seja uma coisa inapropriada, geralmente ajuda até na empatia com o candidato. E para baixar, eu sei que algumas pessoas usam o humor também para baixar a ansiedade, baixar o nervosismo, então se for uma forma assim que funciona para vocês. Eu tento ser bem humorada como entrevistadora e descontrair para a pessoa ficar o mais confortável possível, né? Só que eu vejo que tem pessoas que não sabem perceber a linha do quando passa a ser inadequado ou passa a não ser mais profissional. Então só tem que ter esse limite muito bem traçado, assim. Quais mudanças tem para o processo ativo mais voltado para dados? Pietro? O tipo de algoritmo que eles vão pedir, por exemplo, problemas que são relacionados à utilização de dados. Isso é uma coisa que pode mudar. Em vez de focar em algoritmos, seria, por exemplo, quando tu fala de dados, seria mais análise de dados, parte estatística. Então, se fariam problemas no qual tu tenha que demonstrar que tem esses conhecimentos. Isso que muda. Responde, Caio. Então, quando eu estava procurando pessoas que estavam mais relacionadas, por exemplo, a dados, eu contava um probleminha que tinha dados estatísticos de nascimento, por exemplo, então eu queria que a pessoa demonstrasse alguns conhecimentos que utilizassem estatística e alguns algoritmos baseados nessa área, por exemplo, mas é bem caso específico. Que mais, gente? De dados, candidato para sequência.
Para as minhas vagas, gente, eu não cobro geralmente conhecimento específico, mas isso depende de cada uma das posições. Cada processo seletivo é diferente. Por isso que a Sofia disse, quando tu quer aplicar para uma vaga, tu tem que ter olhado, preparar o currículo específico para ela, o que tu tem que estudar para ela, às vezes seguir a pessoa que vai te avaliar para saber o que essa pessoa gosta, o que ela busca, ver o vídeo talvez da empresa, ver o vídeo da área, se aqui existe, ler um pouquinho mais. O demonstrar também que fez esse esforço de ir além, demonstra mais interesse também para a pessoa. Então, se tiver um critério de desempate, vamos supor que 2, 3 pessoas foram super bem na entrevista, na avaliação técnica, mas uma demonstrou muito mais interesse, principalmente tem uma posição, o que acontece, Sofia? Me conta. Quem é que tu ia recomendar? É que eu sempre vou no que demonstrou interesse. Pietro me conhece bem demais. Eu sempre sugiro essa. Mas pesa muito, entendeu? Então, demonstrar que tem interesse é uma maneira. É porque isso mostra que o projeto vai mudar o escopo, vai mudar a tecnologia, vai mudar sei lá o quê, que essa vai ser uma das primeiras pessoas a ir atrás, buscar ferramentas, buscar outras formas de adquirir esse conhecimento, né? Tem a ver com a competência de ir atrás da informação, não necessariamente a informação que a pessoa foi atrás, né? De novo, gente, então, se puder encerrar, assim, dando umas palavrinhas finais, se é que não tiver mais perguntas. Sejam autênticos na entrevista, se preparem antes, sejam bem-humorados, então a gente aprendeu isso, e honestidade, não mintam, tentem não chutar, dizer não sei não desqualifica ninguém em nenhum lugar. Bom, o não sei geralmente me ajuda a pensar, porque pelo menos nas vagas que eu selecionei e nos lugares que eu vi, se busca trabalho em equipe. O não sei geralmente é esperado para a pessoa começar a te dar mais detalhes sobre o problema. Vamos olhar junto, vamos trabalhar junto. Então é a maneira que a gente avalia, consegue começar a trabalhar juntos, é a partir de eu demonstrar que no momento eu não tenho uma ideia, mas eu quero tentar alguma coisa. Demonstrar que tem estratégia de como tentar atacar o problema é muito importante. Mas, de novo, chutar é feio, isso que eu queria deixar para vocês. Eu tenho uma ideia para a mock interview que o Pietro, vamos juntar uma tarefinha de casa com outra. Vamos fazer assim, quem desse grupo aqui tiver interesse em ter a mock interview com o Pietro, precisa reconstruir o seu currículo pensando nas dicas que a gente passou aqui e mandar para o meu e-mail. E aí eu seleciono com base no currículo, pode ser? Pietro, o que tu acha? Pode ser. Mas eu vou topar isso se é que tu vai dar dicas de como melhorar para os que te mandaram. Tu podia ter feito isso, isso, isso. Para um ou dois. Sim, eu devolvo as dicas, não tem problema nenhum. O que for selecionado talvez tenha coisas para melhorar também, mas quem submeteu o currículo, eu mando feedback sobre o currículo e a gente seleciona um para fazer a mock interview com o Pietro. De novo, gente, a pessoa que faz mock interview comigo, se ela aplica para uma das minhas vagas, eu já não vou entrevistar ela. Só digo isso. Vai ser um dos colegas, mas... Podemos fazer esse combinado? Show. Combinado. Define a vaga. Tu diz para descrever a vaga, Lucas? Exato. Porque a gente não tem... Isso. Sim. Descreve a posição, que seria... A gente tem até a vaga aberta hoje de estágio para o teu time, Pietro. Eu tenho, tô catando o link agora, nesse momento. Deixa que eu busco, e aí tu conta para eles sobre a vaga. Gente, eu tenho vaga hoje para estagiário, posso selecionar ainda 3 estagiários, tenho três posições abertas, é para desenvolvimento de software. Especificamente, o que precisa saber é algoritmos, estruturas de dados, saber trabalhar em equipe, ser honesto e ter interesse em aprender. Demonstrar que tem curiosidade e que vai atrás dos assuntos. Os assuntos é bem diverso. Eu posso te contar que nos meus subtimes, as pessoas trabalham com Go, trabalham com Kubernetes, Docker, e trabalham com assuntos que são relacionados desde segurança, armazenamento de dados, mas os times dos meus colegas, alguns deles vão, por exemplo, análise de dados, tem time de DevOps, tem time que trabalha, por exemplo, com limpeza de dados, fazendo ferramentas que fazem limpeza de dados. E todos eles são na mesma vaga, então é do time do Data Management, estágio do Data Management.
Não sei se respondi, Giovana. Normalmente a gente faz, vou te contar isso aqui, um segredo da nossa unidade, a gente faz a entrevista e a gente vê o estagiário do momento que fez, em qual dos times encaixaria melhor, se a gente tem posição, a gente coloca. É assim que a gente faz. É um pouquinho de necessidade de negócio, mas também onde a pessoa encaixa. A última pessoa que eu entrevistei, ela começou ontem, para contar assim para vocês. Eu adorei a pessoa que eu entrevistei. Eu teria gostado dela para o meu time, só que a menina, ela disse, eu gosto de programar em Python. Nenhum dos meus times programa em Python. Então eu tive que passar para outro gerente. Ou seja, ainda tem como reportar para o Pietro, pessoal. Eu vou ter vaga ali no chat para vocês, enfim, se tiverem interesse. E aí a gente vai ficar de olho. Vou mudar um prazo, quem sabe, então, até sexta-feira. E essa pergunta é tricky, Pietro. As vagas são remotas? Define remoto. É para trabalhar sempre remoto, durante a pandemia. Hoje em dia eu não tenho vagas para 100% remotas, eu já tive algumas, mas como hoje tem a pandemia, o que eu combino? A pessoa pode começar remoto e depois no momento avaliar uma relocação para São Leopoldo, para trabalhar com o time. Acho que a gente pode colocar um prazo até sexta-feira para quem tiver interesse em fazer a mock interview. Eu coloquei meu e-mail no chat antes, vocês enviam os currículos, que eu vou dar um feedback com relação a todos os currículos que eu receber. E aí um vai ser selecionado para fazer a entrevista. Não sei se temos mais perguntas, acho que tem alguns minutinhos ainda, né, até as 6h30. A gente finaliza. Caio, o que tu acha? Pode ser, acho. Acho que mandaram alguma coisa ali? Mandaram mais um comentário. Obrigada, Giovana. Por vocês. Se vocês quiserem terminar antes, tranquilo. Gente, muito obrigado então pela oportunidade. Agradeço a participação de todo mundo, dos que fizeram perguntas especificamente. Estou ansioso para fazer uma mock interview então com alguém. A ideia da mock é você pegar e poder treinar uma entrevista sem valer, né? Então tem menos pressão, mas também saber alguns cacoetes que a gente pode ter e que alguém possa te dizer, esse pontinho, às vezes vale a pena. Tá bom? Uhum. Bem, pessoal. Legal. Você quer falar, Sofia? Perdão, acho que interrompi. Não, eu também ia agradecer e só em cima do comentário do Pietro, eu falei isso antes, o processo seletivo é um processo de aprendizado e desenvolvimento também, então aproveitem essa oportunidade de ouro que o Pietro está dando para aprenderem com essa experiência. Bem, a gente também agradece pela presença de vocês aqui na Secomp, mesmo o escritório sendo lá do Rio Grande do Sul, muito legal sempre ter vocês aqui todo ano. O workshop acho que foi excelente, não tem ninguém que possa dizer que o contrário, foi realmente muito bom, muito proveitoso. A gente vai lançar agora formas de feedback, quem responder está concorrendo ao fone Bluetooth. Também vai ter o form do workshop e das demais inscrições, Enterprise e o pergunta e respostas para as Big Techs. Eu acho que era isso, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente também mandou feedback para vocês, Pietro e Sofia, para vocês verem como foi, comentários e tal. Obrigado, Caio. Acho que é isso. Obrigada. E eu vou estar no Enterprise Day, então, com mais um colega do time do Pietro também. Então, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, estaremos lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.